6.340, promulga a Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, assinada em Nassau em 23 de maio de 1992, e seu protocolo facultativo, assinado em Managua em 11 de junho de 1993. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, considerando que o Congresso Nacional aprovou os textos da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal e de seu protocolo facultativo, por meio do Decreto Legislativo 272, de 4 de outubro de 2007, considerando que o governo brasileiro ratificou os citados instrumentos em 12 de novembro de 2007. Decreta. Artigo 1º. A Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal e seu protocolo facultativo, apensos por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos instrumentos ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal. Os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, considerando que a Carta da Organização dos Estados Americanos, em seu artigo 2º, a linha E, estabelece como propósito essencial dos Estados americanos procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgirem entre os Estados-membros e que a adoção de regras comuns no campo da assistência mútua em matéria penal contribuirá para esse propósito. Adotam a seguinte Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Objeto da Convenção. Os Estados-partes comprometem-se a prestar-se assistência mútua em matéria penal de acordo com as disposições desta Convenção. Artigo 2º. Aplicação e alcance da Convenção. Os Estados-partes prestar-se-ão assistência mútua nas investigações, processos e procedimentos em matéria penal, referentes a delitos cujo conhecimento seja da competência do Estado requerente no momento em que se solicitar assistência. Esta Convenção não faculta um Estado-parte a empreender, no território de outro Estado-parte, o exercício da jurisdição nem o desempenho de funções reservadas exclusivamente às autoridades da outra parte por sua legislação interna. Esta Convenção aplica-se unicamente à prestação de assistência mútua. Entre os Estados-partes, suas disposições não autorizam os particulares a obter ou excluir provas nem a impedir o cumprimento de qualquer pedido de assistência. Artigo 3º. Autoridade Central. Cada Estado designará uma autoridade central no momento da assinatura ou ratificação desta Convenção ou da adesão à mesma. As autoridades centrais serão responsáveis pelo envio e recebimento dos pedidos de assistência. As autoridades centrais comunicar-se-ão diretamente entre si para todos os efeitos desta Convenção. Artigo 4º. A assistência a que se refere a presente Convenção, levando em conta a diversidade dos sistemas jurídicos dos Estados-partes, basear-se-á em pedidos de cooperação das autoridades encarregadas da investigação ou do julgamento de delitos no Estado requerente. Artigo 5º. Dupla incriminação. A assistência será prestada, embora o fato que der origem a esta não seja punível, segundo a legislação do Estado requerido. Quando o pedido de assistência referir-se às seguintes medidas: a linha A, embargo e sequestro de bens; a linha B, inspeções e confisco, incluindo buscas domiciliares. O Estado requerido poderá não prestar assistência
se o fato que der origem ao pedido não for punível de conformidade com sua legislação. Artigo 6º. Para os efeitos desta Convenção, o fato que der origem ao pedido deve ser punível, com pena de 1 ano ou mais de prisão no Estado requerente. Artigo 7º. Âmbito de aplicação. A assistência prevista nesta Convenção compreenderá, entre outros, os seguintes atos. Alínea A. Notificação de decisões judiciais e sentenças. Alínea B. Recebimento de prova testemunhal e declarações de pessoas. Alínea C. Citação de testemunhas e peritos, a fim de prestar depoimento. Alínea D. Execução de embargos e sequestros de bens, congelamento de ativos e assistência em procedimentos relativos ao confisco. Alínea E. Realização de inspeções ou confiscos. Alínea F. Exame de objetos e locais. Alínea G. Exibição de documentos judiciais. Alínea H. Remessa de documentos, relatórios, informação e elementos de prova. Alínea I. Transferência de pessoas detidas, para os efeitos desta Convenção. Alínea J. Qualquer outro ato, desde que haja acordo entre o Estado requerente e o Estado requerido. Artigo 8. Delitos militares. Esta Convenção não se aplicará aos delitos sujeitos exclusivamente à legislação militar. Artigo 9. Recusa de assistência. O Estado requerido poderá recusar a assistência quando, em sua opinião, alínea A, o pedido de assistência for usado com o objetivo de julgar uma pessoa por um delito, pelo qual essa pessoa já tiver sido previamente condenada ou absolvida num processo no Estado requerente ou requerendo. Alínea B, a investigação for iniciada com o objetivo de processar, punir ou discriminar de alguma maneira uma pessoa ou grupo de pessoas por motivo de sexo, raça, condição social, nacionalidade, religião ou ideologia. Alínea C, o pedido se referir a delito político ou relacionado com delito político, ou a delito comum que estiver sendo processado por motivos políticos. Alínea D, se tratar de pedido de assistência emanado de um tribunal de exceção ou de um tribunal ad hoc. Alínea E, for afetada a ordem pública, soberania, segurança ou interesses públicos fundamentais. Alínea F, o pedido se referir a um delito fiscal, não obstante prestar-se-á assistência se o delito for cometido por uma declaração intencionalmente falsa, feita verbalmente ou por escrito, ou por uma omissão intencional de declaração com o objetivo de ocultar receitas provenientes de qualquer outro delito previsto nesta Convenção. Capítulo 2. Pedido, trâmite e execução da assistência. Artigo 10. Pedidos de assistência, regulamentação. Os pedidos de assistência expedidos pela parte requerente serão feitos por escrito e serão cumpridos de conformidade com o direito interno do Estado requerido. Na medida em que a legislação do Estado requerido não dispuser nada em contrário, serão cumpridos os trâmites mencionados no pedido de assistência, na forma expressa pelo Estado requerente. Artigo 11. A parte requerida poderá, com explicação de causa, adiar a execução de qualquer pedido que lhe tenha sido feito, se for necessário continuar uma investigação ou procedimento no Estado requerido. Artigo 12. Os documentos e objetos enviados em cumprimento de um pedido de assistência serão devolvidos ao Estado requerido, dentro do menor prazo possível, a menos que este decida de outra maneira. Artigo 13. Busca, embargo, sequestro e entrega de objetos. O Estado requerido cumprirá o pedido relativo à busca, embargo, sequestro e entrega de qualquer itens compreendidos, entre outros, documentos antecedentes ou objetos, se a autoridade competente determinar que o pedido contém a informação que justifique a medida proposta. Esta medida será submetida à lei processual
e substantiva do Estado requerido. Conforme previsto nesta Convenção, o Estado requerido determinará, segundo sua legislação, qualquer requisito necessário para proteger os interesses de terceiros com relação aos objetos que devam ser transferidos. Artigo 14. Medidas cautelares de bens. A autoridade central de qualquer das partes poderá comunicar à autoridade central da outra a informação que possuir sobre a existência no território desta última das receitas, produtos ou instrumentos de um delito. Artigo 15. As partes prestar-se-ão assistência mútua, na medida permitida por suas leis, para promover os procedimentos cautelares e as medidas de acautelamento das receitas, produtos ou instrumentos de delito. Artigo 16. Data, sede e modalidade do cumprimento do pedido de assistência. O Estado requerido fixará a data e sede do cumprimento do pedido de assistência e deverá comunicá-las ao Estado requerente. As autoridades e as partes interessadas ou seus representantes do Estado requerente poderão, após conhecimento da autoridade central do Estado requerido, estar presentes e participar no cumprimento do pedido de assistência, na medida em que não o proíba a legislação do Estado requerido e houver expresso consentimento de suas autoridades a esse respeito. Capítulo 3. Notificações de decisões, resoluções e de sentenças e comparecimento de testemunhas e peritos. Artigo 17. A pedido do Estado requerente, o Estado requerido fará a notificação das decisões ou sentenças ou de outros documentos provenientes das autoridades competentes do Estado requerente. Artigo 18. Testemunho no Estado requerido. A pedido do Estado requerente, qualquer pessoa que se encontrar no Estado requerido poderá ser citada a comparecer, de conformidade com a legislação do Estado requerido, perante a autoridade competente para prestar depoimento ou apresentar documentos antecedentes ou elementos de prova. 19. Testemunho no Estado requerente. Quando o Estado requerente solicitar o comparecimento de uma pessoa em seu território para prestar testemunho ou apresentar relatório, o Estado requerido convidará a testemunha ou o perito a comparecer perante a autoridade competente do Estado requerente voluntariamente e sem utilizar medidas combinatórias nem coercitivas. Se for considerado necessário, a autoridade central do Estado requerido poderá registrar por escrito o consentimento da pessoa em comparecer no Estado requerente. A autoridade central do Estado requerido informará imediatamente a autoridade central do Estado requerente dessa resposta. Artigo 20. Transferência de detidos. A pessoa sujeita a um procedimento penal no Estado requerido, cujo comparecimento no Estado requerente for necessário, em virtude da assistência prevista nesta Convenção, será transferida provisoriamente com esse fim ao Estado requerente, desde que essa pessoa e o Estado requerido consintam nessa transferência. A pessoa sujeita a um procedimento penal no Estado requerente, cujo comparecimento no Estado requerido for necessário em virtude da assistência prevista nesta Convenção, será transferida provisoriamente ao Estado requerido, desde que essa pessoa consinta e que os dois Estados estejam de acordo. O estabelecido anteriormente poderá ser negado nos seguintes casos, entre outros. A linha A, se a pessoa detida ou que estiver cumprindo pena negar seu consentimento para a transferência. A linha B, enquanto a presença dessa pessoa for necessária para a investigação ou para processo penal pendente, na jurisdição a que se encontra sujeita a pessoa. A linha C, se existir outras considerações de ordem jurídica ou de outra natureza, determinadas pela autoridade competente do Estado requerido ou requerente. Para os efeitos deste artigo, a linha A, o Estado receptor, terá a faculdade e a obrigação de manter sob custódia física a pessoa transferida, a menos que o Estado remetente indique o contrário. A linha B, o Estado receptor, devolverá a pessoa transferida ao Estado remetente, assim as circunstâncias o permitam,
ou sujeito ao acordado entre as autoridades centrais de ambos os estados. A linha C, no que se refere à devolução da pessoa transferida, não será necessário que o estado remetente promova um procedimento de extradição. A linha D, o tempo transcorrido no estado receptor será computado para os efeitos do cumprimento da sentença que lhe tiver sido imposta no estado remetente. A linha E, a permanência dessa pessoa no estado receptor não poderá, em caso algum, exceder o período que falta para o cumprimento da pena ou 60 dias, conforme o prazo que expirar primeiro, a menos que a pessoa e ambos os estados consintam em prorrogá-lo. Artigo 21. Trânsito. Os estados partes prestarão sua colaboração, na medida do possível, para o trânsito por seu território das pessoas mencionadas no artigo anterior, desde que a autoridade central respectiva tenha sido avisada, com a devida antecedência, e que essas pessoas viajem sob a custódia de agentes do estado requerente. Esse aviso prévio não será necessário quando se fizer uso dos meios de transporte aéreo e não se tiver previsto nenhuma aterrissagem regular no território do Estado ou Estados partes a serem sobrevoados. Artigo 22. Salvo-conduto. O comparecimento ou transferência da pessoa que consinta em fazer declaração ou prestar depoimento, conforme disposto nesta Convenção, estará condicionado se a pessoa ou o Estado remetente o solicitarem, com antecedência a esse comparecimento ou transferência, a que o Estado requerido conceda um salvo-conduto, segundo o qual, enquanto se encontrar neste Estado, essa pessoa não poderá, a linha A, ser detida ou processada por delitos anteriores à sua saída do território do Estado remetente, a linha B, ser citada para fazer declaração ou prestar depoimento em procedimentos não especificados no pedido. A linha C, ser detida ou processada com base na declaração que prestar, salvo em caso de desacato ou de falso testemunho. O salvo-conduto previsto no parágrafo anterior cessará quando a pessoa prolongar voluntariamente sua estada no território do Estado receptor por mais de 10 dias, a partir do momento em que a sua presença já não for necessária nesse Estado, conforme comunicado ao Estado remetente. Artigo 23. No caso de testemunhas ou peritos, serão anexados, na medida necessária e do possível, os expedientes de perguntas, interrogatórios ou questionários correspondentes. Capítulo 4. Remessa de informações e antecedentes. Artigo 24. Nos casos em que a assistência proceder segundo esta Convenção, após a formulação do pedido e de acordo com seu procedimento interno, o Estado requerido fornecerá ao Estado requerente cópia dos documentos antecedentes ou informações de caráter público que existam nos organismos ou repartições governamentais do Estado requerido. O Estado requerido poderá fornecer cópias de qualquer documento, antecedentes ou informação que existam num organismo ou repartição governamental desse Estado, mas que não sejam de caráter público, na mesma medida e sujeito às mesmas condições que seriam proporcionados às suas próprias autoridades judiciárias ou outras encarregadas da aplicação da lei. O Estado requerido poderá, à sua discrição, recusar total ou parcialmente um pedido formulado com base nesse parágrafo. Artigo 25. Limitação do uso da informação ou provas. O Estado requerente não poderá divulgar nem utilizar nenhuma informação ou prova obtida em aplicação desta Convenção, para propósitos diferentes dos indicados no pedido de assistência, sem prévio consentimento da autoridade central do Estado requerido. Em casos excepcionais, se o Estado requerente precisar de divulgar e utilizar total ou parcialmente a informação ou prova para propósitos diferentes
dos indicados solicitará a autorização correspondente ao estado requerido, o qual, à sua discrição, poderá aceder ao pedido ou negar total ou parcialmente ao solicitado a informação ou prova que deva ser divulgada e utilizada na medida necessária para o cumprimento apropriado do procedimento ou das diligências indicadas no pedido. Não estará sujeita ao requerimento de autorização a que se refere esse artigo. Quando for necessário, o estado requerido poderá solicitar que a informação ou as provas proporcionadas sejam mantidas em caráter confidencial, de conformidade com as condições específicas pela autoridade central. Se a parte requerente não puder cumprir esse pedido, as autoridades centrais se consultarão para determinar as condições de confidencialidade que forem mutuamente convenientes. Capítulo 5. Procedimento. Artigo 26. Os pedidos de assistência deverão conter a seguinte informação: a linha A, delito a que se refere o procedimento e breve exposição dos fatos constitutivos do mesmo, investigação ou processo penal de que se trate e descrição dos fatos a que se refere o pedido. A linha B, ato que motivou o pedido de assistência com descrição precisa deste. A linha C, quando for pertinente, a descrição de qualquer procedimento ou outros requisitos especiais do estado requerente. A linha D, descrição precisa da assistência solicitada e qualquer informação necessária para o cumprimento do pedido. Quando um pedido de assistência não puder ser atendido pelo estado requerido, este o devolverá ao estado requerente, com a explicação da causa. O estado requerido poderá pedir informação adicional, quando for necessária para dar cumprimento ao pedido, de conformidade com seu direito interno ou para facilitar esse cumprimento. Quando for necessário, o estado requerente procederá de conformidade com o previsto no último parágrafo do artigo 24 desta Convenção. 27. Os documentos que forem tramitados de acordo com essa Convenção por intermédio das autoridades centrais estarão isentos de legalização ou autenticação. Artigo 28. Os pedidos de assistência e a documentação anexa deverão estar traduzidos a um idioma oficial do Estado requerido. Artigo 29. O Estado requerido custeará todas as despesas ordinárias de cumprimento de um pedido dentro de seu território, com exceção das seguintes, que serão custeadas pelo Estado requerente. A linha A, honorários de peritos. A linha B, despesas de viagem e despesas afins provenientes do transporte de pessoas do território de um estado para outro. Se parecer que a tramitação do pedido ocasionará despesas extraordinárias, as partes se consultarão para determinar os termos e condições sob os quais a assistência poderá ser prestada. Artigo 20. Na medida em que o julgarem útil e necessário para melhor cumprimento dessa convenção, os Estados partes poderão trocar informações sobre assuntos relacionados com a aplicação da mesma. Artigo 31. Responsabilidade. A lei interna de cada parte regulamentará a responsabilidade por prejuízos que possam surgir das ações de suas autoridades no cumprimento desta convenção. Nenhuma das partes será responsável pelos prejuízos que possam surgir de ações das autoridades da outra parte na formulação ou cumprimento de um pedido nos termos dessa convenção. Capítulo 6. Cláusulas finais. Artigo 32. Esta convenção estará aberta à assinatura dos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Artigo 33. Esta convenção estará sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 34. Esta convenção estará aberta à adesão de qualquer Estado americano. Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Artigo 35. Qualquer Estado poderá formular reservas a esta convenção ao assiná-la, aprová-la, ratificá-la
ou a ela aderir, desde que as reservas se refiram a uma ou mais disposições específicas e não sejam incompatíveis com o objeto e fim da Convenção. Artigo 36. Esta Convenção não será interpretada no sentido de afetar ou restringir as obrigações vigentes, segundo o disposto em qualquer outra convenção internacional, bilateral ou multilateral, que contenha ou possa conter cláusulas que rejam de forma parcial ou total aspectos específicos de assistência mútua em matéria penal, nem as praxes mais favoráveis que esses Estados possam observar na matéria. Artigo 37. Esta Convenção entrará em vigor no 30º dia, contado a partir da data em que tiver sido depositado o segundo instrumento de ratificação. Para o Estado que ratificar a Convenção, ou a ela aderir, depois de haver sido depositado o segundo instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no 30º dia, contado a partir da data em que houver depositado o seu instrumento de ratificação. Artigo 38. Os Estados-partes que possuírem duas ou mais unidades territoriais em que vigorem sistemas jurídicos diferentes com relação a questões de que trata esta Convenção, deverão declarar no momento da assinatura, ratificação ou adesão que a Convenção se aplicará a todas as unidades territoriais ou somente a uma ou mais dessas unidades. Tais declarações poderão ser notificadas mediante declarações ulteriores, que especificarão expressamente a unidade ou as unidades territoriais a que se aplicará essa Convenção. As declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e surtirão efeito 30 dias depois de recebidas. Artigo 39. Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer dos Estados-partes poderá denunciá-la. O instrumento de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, transcorrido um ano contado a partir da data do depósito do instrumento de denúncia. Cessarão os efeitos da Convenção para o Estado denunciante, continuando ela subsiste para os demais Estados-partes. Artigo 40. O instrumento original desta Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada do seu texto para o respectivo registro e publicação ao Secretariado das Nações Unidas, de conformidade com o artigo 102 de sua Carta Constitutiva. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos notificará aos Estados-membros da referida organização e os Estados que houverem aderido à Convenção as assinaturas e os depósitos de instrumentos de ratificação, de adesão e de denúncia, bem como as reservas que houver. Também lhes transmitirá as declarações previstas no artigo 38. Expedido em Nassau, Bahamas, aos 23 dias do mês de maio de 1992.